Boa noite a todos os irmãos que nos assistem nesse momento, na live do Centro Espírita Deus, Amor e Caridade, o SEDAC de Tubarão. E o tema que nos traz, com muita alegria, a palestra da noite de hoje é Renovação pelo Perdão. Talvez um dos temas mais desafiadores do Evangelho, se não o mais desafiador. Porque perdoar implica realmente renovar-se, especialmente no apagar das luzes de mais um ano que nos desafiou de muitas formas, inclusive e principalmente com relação aos relacionamentos em casa, a como lidar com as questões que surgiram a partir do isolamento ou distanciamento social. Então nós passamos a perceber que qualidades como tolerância e também o perdão passaram a ser ainda mais requeridos para nós, uma vez que estamos convivendo numa situação que nos obriga muitas vezes a permanecer no mesmo ambiente que os nossos filhos, que o nosso cônjuge, com os nossos pais ou os nossos irmãos, e estar dividindo de uma forma democrática e harmônica, na medida do possível, esse espaço. Então, esse tema realmente vem ao encontro de tudo aquilo que a gente viveu em 2020. Perdoar. Pedro pergunta a Jesus quantas vezes devemos perdoar os nossos irmãos. Em que Jesus responde, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Numa metáfora, uma figura de linguagem, querendo dizer que o perdão deve ser ilimitado. Que nós devemos perdoar continuamente, que nós devemos perdoar sempre, porque também necessitamos do perdão alheio. Porque também erramos, porque também ainda temos imperfeições, desvirtudes, e elas nos fazem errar, o que por vezes magoa aqueles a quem mais amamos e com os quais mais convivemos. E o perdão, então, é necessário, é imprescindível para a vida em sociedade. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, que tem como título Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, vai nos trabalhar justamente a questão do perdão, já no seu primeiro item. Perdoai para que Deus vos perdoe. Ou seja, inclusive nós pedimos na oração do Pai Nosso que possamos perdoar à medida em que tenhamos perdoado aqueles que nos ofenderam, aqueles que nos magoaram, aqueles que de alguma forma nos machucaram. Mas é claro que, por mais que façamos essas rogativas, para nós esse ainda é um exercício muito difícil, o de perdoar continuamente, o de amar sem medida, sem restrição, sem nada em troca. Perdoar ainda é um exercício muito complicado, mas que é necessário nós praticarmos diariamente. Temos no Evangelho um guia seguro para todas as situações da vida, para todas as dificuldades que a vida terrena nos apresenta. E o perdão é, sim, um poderoso artifício, uma poderosa ferramenta para que bem convivamos em sociedade e em família. Então, aliada à questão da misericórdia, está o perdão, está a capacidade de desculpar, ou mesmo que o outro não me peça desculpas, que eu seja capaz de perdoar para que me sinta mais leve e para que possa seguir o meu caminho com mais tranquilidade, com mais harmonia, com saúde física, mental e espiritual. Então, o perdão é um exercício fundamental. Confesso sinceramente aos irmãos que, para mim, é uma grande dificuldade perdoar. Desde criança é algo que trabalhamos com muito afinco, com muito esforço, pela dificuldade inerente a nós, a questão de perdoar. Mas sempre é necessário, a partir do momento que pensamos que nós precisamos do perdão de alguém. E aí nós temos várias passagens, especialmente aqui do Evangelho de Mateus, que vai falar justamente
se nós perdoarmos aos homens as faltas que eles fazem contra nós, nosso Pai Celestial perdoará também os pecados nossos. Mas se não perdoarmos aos homens quando eles nos ofendem, diz ali, né, que não seremos perdoados. Sabemos que Deus, na sua infinita bondade, não nos culpa de nada, mas vai nos dar exatamente aquilo que corresponde à sua justiça, que é aquilo que fizermos. Ou seja, tudo aquilo que praticarmos, se ofendermos, se humilharmos, se magoarmos as pessoas, vamos nos encontrar fatalmente com isso lá na frente, talvez até em outra encarnação. Mas o fato é que fazer o bem e perdoar é necessário para que a gente siga bem em frente, siga de forma harmônica, siga de forma saudável. Aí muitas pessoas nos perguntam se perdoar é esquecer completamente aquilo que nos fizeram. E outro dia nós lemos uma definição que nos fez pensar muito sobre essa questão, que não significa esquecer, mas significa, quando lembrar, não mais sentir dor, não mais me sentir magoada, não mais me sentir triste, ofendida, quando da lembrança daquele episódio. Lembrar apenas como uma situação da vida, ou seja, esquecer, né, seria também uma figura de linguagem, ou seja, vamos passar uma borracha ou colocar uma pedra sobre isso, no sentido de reconstruir o relacionamento a partir dali. Então, chegamos ao final de mais um ano e aí nós nos renovamos, nós tentamos, né, ao comprar uma agenda nova, para aqueles, eu particularmente gosto, apesar de ter todos os compromissos no celular, ainda gostamos da agenda impressa. E aí nós fazemos lá os tais propósitos de ano novo. E justamente a renovação pode ocorrer pelo perdão. Porque quando perdoamos, nós nos sentimos mais leves, nós nos sentimos diferentes, nós nos sentimos realmente mais aptos e mais abertos para as experiências que a vida nos traz. Mais abertos ao relacionamento com as pessoas, à conversa, ao diálogo fraterno com as pessoas que convivem conosco. O item 14 do capítulo 10 de O Evangelho segundo o Espiritismo vai falar justamente do perdão das ofensas, que o quanto é necessário nós fazermos isso para realmente vivermos com tranquilidade. Então, o item 14 é um item bastante longo e vai nos falar disso, né? Quantas vezes perdoarei a meu irmão? A pergunta de Pedro. Perdoar-lhes não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Eis uma dessas palavras de Jesus que mais devem atingir a nossa inteligência e falar mais alto ao nosso coração. Ou seja, não colocarmos medida para o quanto vamos perdoar. É difícil. O perdão é um exercício que exige que nós saiamos do nosso egoísmo, saiamos do nosso ego, de nós mesmos, para realmente olhar pelo outro. É um exercício de indulgência, que é até um outro item subsequente deste capítulo, capítulo 10, que fala sobre a misericórdia, que fala sobre a necessidade de perdoar de muitas formas e muitas vezes, para que realmente sejamos perdoados ou para que convivamos bem. Então, perdoar aos inimigos, né, é pedir perdão para si mesmo. Ou seja, quem são os nossos inimigos? São aqueles que, de alguma forma, se opuseram a nós em algum momento. E, às vezes, é alguém muito próximo a nós. É um amigo, é um colega no trabalho ou é um familiar. É a pessoa com quem a gente divide a nossa vida, é um filho, enfim. E é necessário realmente perdoar, tornar essa convivência boa novamente. E às vezes as pessoas perguntam, sim, mas eu perdoei, eu briguei com alguém, eu perdoei e a pessoa não se mostrou disposta. Aí, meus irmãos, o problema não está mais em nossas mãos. O importante é que nós perdoemos de todo o nosso coração, que nós possamos passar realmente uma borracha naquilo ali, não no sentido de esquecer, porque nós temos memória,
mas no sentido de não mais lembrar com dor, com mágoa, com raiva, com angústia, porque todos os maus sentimentos atraem para nós sabemos, irmãos que estão nessa mesma faixa, que estão com ódio, que não conseguiram, na última encarnação, perdoar aqueles que os ofenderam, aqueles que os magoaram, que os desrespeitaram e seguem atormentados. Então, não é dessa forma que nós queremos seguir, né? Hoje que estamos no dia 29 de dezembro, nós paramos para pensar realmente nesses nossos propósitos de ano novo. E um deles deve ser perdoar mais, deve ser ter mais tolerância. Nós estamos num mundo em que, grosso modo, né, de forma geral, as pessoas toleram muito pouco. Amizades terminam, às vezes, por uma divergência de opiniões. Casamentos, relações de trabalho, sociedades que até então eram promissoras, eram harmônicas, acabam se perdendo pelo orgulho, por não estarmos dispostos a perdoar. E aí, nessa nossa busca no item, sobre o item Renovação pelo Perdão, nós chegamos ao livro Fonte Viva, né, da coleção de mesmo nome, psicografada por Chico Xavier e de autoria do autor espiritual Emmanuel. E aí, lá no item 135, nós entramos justamente nessa questão do perdoar continuamente. Já no nome desse capítulo, que é Perdoa Sempre. Aliás, desculpem, Desculpa Sempre. E aí, Emmanuel vai discorrer em torno daquilo que é o perdoar. Por mais graves te pareçam as faltas do próximo, não te detenhas na reprovação. Condenar é cristalizar as trevas, opondo barreiras ao serviço da luz. Procura nas vítimas da maldade algum bem com que possa soerguê-las, assim como a vida opera o milagre do reverdecimento nas árvores aparentemente mortas. Antes de tudo, lembra quão difícil é julgar as decisões de criaturas em experiências que divergem da nossa. É aquela metáfora dos sapatos, ou seja, nós não caminhamos com os sapatos dos outros. Então é muito difícil julgar. E como fazemos isso? Sendo que quando acordamos de manhã, chegamos no trabalho, a primeira coisa que nós fazemos, alguém chegou com a cara um pouquinho feia, nós já começamos a julgar. Deve ser por isso, não gosta de mim, deve ser por aquilo. Enfim, nós fazemos mil e uma suposições, mil e um julgamentos. E, por vezes, condenamos o outro no tribunal da nossa mente, do nosso coração. Quando, às vezes, a pessoa está com uma dificuldade que nada tem a ver conosco ou com o ambiente do trabalho. Se o mundo hoje grita alarmado em derredor de teus passos, faz silêncio e espera. A observação justa é impraticável quando a neblina nos cerca. Ou seja, quando nós estamos com a mente anuviada pela mágoa, pela raiva, pelo ódio, nós não enxergamos aquilo que é necessário fazer. O que de bom existiu naquela situação? O que aprendemos com ela? Claro que é sempre muito difícil, mas aí lembro de uma frase de Chico Xavier, em que ele dizia que é muito triste, muito duro ser ofendido, mas é muito pior ser o ofensor. Então, sempre que formos ofendidos, temos a capacidade de ficarmos gratos, de não termos sido nós a ofender, porque aquela ofensa precisará de uma reparação. Além disso, nos problemas de crítica, não te suponhas isento delas. Ou seja, a crítica está no mundo, infelizmente, e muitas vezes vem de uma maneira não construtiva, mas que ainda assim nós saibamos conviver com ela e por ela agradecer. Se há quem nos ame as qualidades louváveis, há quem nos destaque as cicatrizes e os defeitos. Se há quem ajude, exaltando-nos o porvir luminoso, há quem nos perturbe, constrangendo-nos à revisão do passado escuro. Nada que nos ocorre é por acaso. Certamente, se hoje fomos ofendidos, é porque ou já ofendemos no passado,
ou ainda ofendemos, ainda hoje. Usa, pois, a bondade e desculpa incessantemente. Ensina-nos a boa nova, que o amor cobre a multidão de pecados. Quem perdoa, esquecendo o mal e avivando o bem, recebe do Pai Celestial, na simpatia e na cooperação do próximo, o alvará da libertação de si mesmo, habilitando-se a sublimes renovações. E aí chegamos ao nosso tema, que é a renovação pelo perdão. Pensemos a quem devemos perdoar. Quem ainda no nosso coração figura como alguém que nos colocou um espinhozinho. Com quem devemos conversar aí do outro lado para pedir perdão? Sim, porque o perdão deve ser um exercício mútuo, ou seja, ele faz bem para quem pede e também para quem perdoa, sobretudo para quem perdoa. Que nesse final e por vir de um ano novo, que nós pensemos em quem nós devemos perdoar. Sempre nos deve vir à mente a questão da caridade. Perdoar é um exercício caritativo, ou seja, é caridade perdoar o outro, ainda que ele ofenda mais vezes, ainda que ele não se disponha a mudar, que nós perdoemos, que nós não desejemos o mal e não vibremos para que essa pessoa receba coisas ruins. Ou seja, que nós sejamos capazes de desejar o bem a esse irmão e por ele orar e por ele rogar a Deus. A questão 886 do Livro dos Espíritos, o livro 3, que vai tratar da lei de justiça, de amor e de caridade, nela Kardec vai perguntar aos espíritos superiores qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus. O que eles vão responder? Benevolência para com todos, ou seja, ser bom para com todos. Não praticar maldade, ser livre de malícia, de maldade, de tudo aquilo que possa ferir o outro. Indulgência para com as imperfeições alheias. Saber compreender aquela pessoa. Ainda que eu não entenda o porquê ela faz isso, tentar compreender, ou seja, tentar perceber o porquê. É alguém que foi tratado dessa forma, não sabe agir de outra maneira? Muitas vezes é. E perdão das ofensas. É um exercício muito desafiador, mas, como já viemos dizendo ao longo da nossa conversa, da nossa palestra, é extremamente necessário. Não só porque o outro depende disso, mas principalmente para nos tornar mais leves e para sintonizar com bons sentimentos, para sintonizar com aquilo que é bom, com aquilo que é harmônico, com aquilo que é saudável. E aí as coisas começam no nosso sentimento, começam no nosso pensamento. As vibrações deletérias, as vibrações ruins, os sentimentos de baixo teor, eles vão somatizar. Se sentidos a longo prazo, eles vão desencadear doenças no nosso corpo físico também. E aí a importância de nós cultivarmos os bons sentimentos. Então, que no nosso propósito de ano novo, a questão do perdão esteja inserida, esteja colocada de uma maneira muito carinhosa. Então, para fecharmos, hoje, buscando uma mensagem final para a nossa exposição, nos chegou um dos capítulos, uma das mensagens do livro denominado Tesouros de Alegria, que é uma psicografia de Chico Xavier por diversos espíritos. E é uma prece de Emmanuel chamada Prece ante o Perdão. E diz o seguinte: Senhor Jesus, ensina-nos a perdoar conforme nos perdoaste e nos perdoas a cada passo da vida. Auxilia-nos a compreender que o perdão é o poder capaz de extinguir o mal. Induze-nos a reconhecer nos irmãos que a treva
infelicita filhos de Deus, tanto quanto nós, e que nos cabe a obrigação de interpretá-los na condição de doentes, necessitados de assistência e de amor. Senhor Jesus, sempre que nos sintamos vítimas das atitudes de alguém, faze-nos entender que também somos suscetíveis de erros e que por isso mesmo as faltas alheias poderiam ser nossas. Senhor, sabemos o que seja o perdão das ofensas, mas compadece-te de nos ensinar, compadece-te de nós e ensina-nos a praticá-lo. Sabemos que é importante, sabemos que é necessário, mas o quanto ainda nos é difícil. Contudo, pensemos que Jesus, nosso maior modelo e guia, está sempre conosco, a cada passo, que partilha das nossas angústias, das nossas dores, das nossas perdas, de tudo aquilo que ainda nos fere, e que vem dele e de Deus nosso Pai a força necessária para que possamos perdoar. Que façamos então esse exercício, uma análise da nossa consciência. A quem precisamos perdoar? Como podemos fazer isso? Como podemos nos reconciliar? Se ainda não nos é possível, que possamos ao menos perdoar, que possamos no nosso coração, na nossa mente, nos nossos sentimentos e pensamentos, estar em dia com o perdão, estarmos tranquilos, que nós não tenhamos nada contra ninguém, que nós possamos conviver da melhor forma possível com aqueles que estão ao nosso lado. Que no ano de 2021 sejamos agraciados pela bênção de perdoar. Possamos então nos reconciliar, especialmente conosco mesmos, através da aquisição, da conquista de novos e bons sentimentos. E num segundo momento, perdoar aquele que está ao nosso lado ou que hoje está distante porque um dia houve uma situação de ofensa. E que pensemos sempre, dói ser ofendido, mas nos dói muito mais se formos os ofensores. Possamos então, no novo ano que chega, sermos mais caridosos, mais tolerantes, ajudarmos e perdoarmos mais. Nós agradecemos o tempo e o carinho dos irmãos em estarem conosco nesta noite, desejando a todos que Jesus os abençoe e esteja convosco nesse resto de semana em que viramos mais um ano. Muito obrigada.